Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Tá todo mundo conseguindo me ver? Só para a gente começar, todo mundo vendo a tela. Não podemos Noite dar a um todos, sim, feedback? Filipe. Boa noite a todos. Sim, Filipe, pelo menos vejo bem e ouço bem. Ótimo, obrigado. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Estou só acabando de ajustar aqui o Zoom para a gente começar. Recording in progress. Ah, começou, hein? Tudo bem? Podemos começar então? Podemos? Ok? Acho que está com o microfone aqui. Peraí. Todo mundo conseguindo me ouvir? Sim, Então vamos lá. Pessoal, na verdade, meu nome é Felipe, né? Para quem não me conhece, ou algumas pessoas que estão aqui eu já conheço. Eu me formei já, deixa eu tirar aqui. Me formei já há 15 anos, aqui no Brasil. Sou médico, a minha especialidade é neurologia. Já revalidei meu diploma em Portugal, né? Foi em 2023. E estou revalidando agora a minha especialidade. Em breve estarei lá, né? Mas organizando as coisas aqui ainda. E em 2023 e 2022, na verdade, no ano que eu estudei para essa prova, essa prova teórica, eu senti muita dificuldade inicialmente. E aí eu encarei e eu vi, participando de grupos, como provavelmente vocês também participam, uma grande dificuldade num cenário em que eu estava com aproximadamente 15 anos de formado, especialista, ou seja, meu contato maior era a parte de neurologia, e me vi fazendo um processo em que me exigia eu relembrar de conceitos que, para mim, estavam completamente esquecidos. Conceitos esses relacionados à pediatria, à ginecologia e obstetrícia, à saúde pública, ainda mais de Portugal. Então, eu me vi num cenário em que eu queria muito ir, eu queria muito fazer o processo, mas eu tinha um obstáculo na minha frente, que era eu encarar novamente essas matérias, encarar novamente esses detalhes de prova que há muito tempo eu não tinha contato. E eu acredito que muitos de vocês também estejam nessa posição. Às vezes especialistas ou não, mas formados há bastante tempo. E assim, com dificuldade de começar e até às vezes saber por onde começar e como começar. Então, dentro desse cenário, dessa dificuldade, desse start, e que eu encontro muitas vezes pessoas que vão levando com a barriga e chega a 2 meses da prova, eles se desesperam, porque aí não dá tempo realmente. Então, eu, durante 2022, eu trabalhei alguns anos, eu não sei se vocês conhecem, mas é o Medicurso aqui no Brasil, né? Que trabalha com provas de residência médica aí, aqui para o Brasil. E nesse tempo que eu trabalhei lá, eu ganhei muita bagagem no que diz respeito a questões de prova. E aí, questões de prova de residência médica.
E eu fui percebendo que o concurso, passar num concurso ou passar numa prova como essa, que não é um concurso, exige de você muito mais estratégia do que realmente você saber toda a matéria. Com certeza você já encontrou alguém ou conhece alguém que estudou muito e não passou. E conhece pessoas que não estudou ou estudou pouco ou não estudou como deveria e passaram. E aí o que difere muitas das vezes é a estratégia que o cara adota para fazer a prova. E eu percebi que a minha realidade, 15 anos de formado, não era igual à realidade de um recém-formado. Se você é recém-formado, é o que eu falo para todo mundo e eu repito todas as vezes. Se você é recém-formado, estudando para uma prova de residência aqui do Brasil, você passa nessa prova. Sem sombra de dúvidas, você passa nessa prova. Agora, se você está muito tempo sem estudar essas matérias, o que você precisa é estratégia. Não tem como você, com 10, 15 anos de formado, casado ou não, com filho ou não, dando plantão, ambulatório, hospital, consultório, não tem como. A tua realidade de vida hoje, ela é diferente da época da faculdade. Então, o seu tempo, ele é baixo, o seu tempo, ele é pequeno. Então, você precisa definitivamente ter uma estratégia bem clara, e é isso que essa live, é isso que eu quero entregar para vocês, tá? Duas coisas: estratégia de estudo e estratégia de prova, tá? Essa live eu gostaria de ter visto e ouvido o que eu vou falar para vocês agora antes da prova, tá bom? Então, eu sugiro a vocês que prestem bastante atenção, com carinho. Não estou nessa live querendo vender curso nenhum, não tenho nenhum curso de preparatório para vender de forma alguma, tá? Eu vou te entregar aqui nessa live a chave do castelo, tá bom? Para que você vá para essa prova com uma mentalidade completamente diferente. E falando em mentalidade, eu falo o seguinte para você: você precisa entrar nesse processo com uma mentalidade vencedora, do tipo, eu me inscrevi para essa prova e eu vou passar nessa prova. Sabe o que acontece? Você investe nesse processo dinheiro, você investe tempo e tempo com família para não passar. Então, assim, isso, na verdade, isso gera uma frustração. Porque aquele cara que pagou, não estudou e não passou, o que ele perdeu foi dinheiro. Agora, o cara que pagou para fazer o processo, estudou, mas fez uma estratégia errada e não passou, esse cara ele sofre. Porque além de dinheiro, ele perdeu tempo de qualidade. Então, assim, o que eu quero te oferecer agora, numa boa, é para que você se organize de uma forma bem clara. Eu sei que nas comunidades, nos grupos, o que mais tem é pessoas querendo vender cursos preparatórios, e eu não tenho nada contra nenhum desses cursos. Eu acho até que quem se adapta, ok, eu acho válido, mas o que eu quero te mostrar é que vai muito além de ter cursos, de ter apostilas, de ter o que for. Então, a sua mentalidade, nesse primeiro momento, ela tem que ser uma mentalidade de vou passar. Tenho que estudar pediatria? Vou estudar. Tenho que estudar GO? Vou estudar. É uma mentalidade que você precisa começar. Mais ainda, essa notícia nova que a gente teve essa semana, que a prova é 17 de novembro. Ou seja, você deixou de ganhar aí uns 2 meses de estudo. Novembro está logo ali. Para você parar para pensar na quantidade de matéria, você já era para estar estudando, já era para ter começado. Se não começou, Felipe, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Só que você precisa se organizar. Então vamos lá. Em relação a isso, primeiro, tempo de formado. Tenho muito, Felipe. Estou com dificuldade de começar a estudar. Estou com dificuldade. Eu sou pediatra, eu sou ortopedista e eu estou com dificuldade de estudar ginecologia e obstetrícia. Então, assim, você precisa entender como é que é o teu processo.
Você é clínico geral? Clínica, então, de repente, já está no seu ponto de conforto. Você tem que atacar os pontos que você não tem. Agora, especialidades do tipo radiologia, oftalmo, ortopedia, medicina do trabalho, essas especialidades que estão longe de todas essas matérias que eles pedem, você precisa realmente de estratégia. Aqui foi o local da minha prova teórica, tá? A Universidade de Santa Maria. Foi o local onde eu fiz a prova. Nesse primeiro passo, falando de estratégia de estudo, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu trabalhei com pessoal com prova de residência muitos anos. E o que eu quero passar para vocês? Existem dois tipos de estudos: o estudo passivo e o estudo ativo. Eu sei que muitas das vezes você, que pode ter a mesma idade que eu, ou mais tempo de formado ainda, cara, a gente tem a mentalidade de muitas pessoas do passado. Mentalidades do passado que eu digo o quê? Você vê se você se aplica nisso. Você faz resumo escrito? Você fica grifando? Você fica assistindo aula o tempo todo? Isso tudo eu chamo de estudo passivo. Isso tudo, desculpe, mas você vai esquecer. E se você é um cara que não tem tanto tempo, pensa só, você não tem tanto tempo, o tempo que você tem, você ainda oferece para estudo passivo? A chance de você ter investido dinheiro e estudar passivamente e não passar é grande. Porque a matéria ela é muito grande. Estudando passivamente, você vai esquecer, por melhor estratégia de revisão que você tem. Então, o que eu quero te sugerir agora é o estudo que eu chamo de estudo ativo. Tá? Estudo ativo. E quando eu falo estudo ativo, o que eu sugiro para você? Primeiro, eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade de quebrar essa barreira de estudar escrevendo, estudar por resumo, né? Parece que é um costume de anos e quebrar isso é muito difícil. Mas se você for aquele cara que tem tempo de sobra, é ok. Mas o estudo ativo, para a gente que tem um tempo curto e precisa passar por esse processo, porque é um processo. Você vai passar e nunca mais vai precisar ver pediatria, GO, enfim, eu não sei o que você pretende fazer em Portugal, mas é um processo que você tem que enfrentar essas matérias. E o que eu sugiro para vocês é o seguinte: primeiro, além da mentalidade vencedora de você sentar na cadeira e começar a estudar, primeiro, é uma dupla que eu chamo de questões mais revisão. Você precisa estudar por questões. Eu tive acesso, né, na época que eu fiz a dois cursos preparatórios aí. Eu fiz o PE e o QB. O QB é um banco de questões, o PE vocês já devem conhecer, é um curso aí de especialidades. Tem aula teórica, aula pra caramba, tem material pra caramba, enfim. O que eu sugiro diante desses materiais, pelo menos que eu tive experiência? Gostei muito do QB português, tá? Por quê? O QB português, ele não tem aula. O QB português são questões, banco de questões. E é um banco de questões com o comentário muito bem escrito. Muito bem escrito. O QB deve estar girando em torno, vamos botar lá, não sei agora de cabeça, vou chutar, 5.000 questões. 5.000 questões. O que eu sugiro você fazer? Agora, a partir de amanhã, se você tiver o QB, por exemplo, você vai pegar um banco de questões de 5.000 questões e vai dividir essas 5.000 questões pelos dias que você tem para estudar. Que seja 1 hora, meia hora, enfim. Que você faça, olha só, que você faça, vamos botar 50 questões por semana.